Sua mãe chegou muito cedo na Cidade de Deus, né? Logo no começo. Sim. Boa tarde para todos. Por onde você quiser começar. Sim. E a gente vai perguntando. Tá bom. Boa tarde para todos. Meu nome é Silene Pinheiro. E minha família veio para a Cidade de Deus em 67. Nós morávamos na Rocinha. Tem vezes que eu não gosto nem de falar que eu nasci na Rocinha, porque eu vim de lá tão pequena, vim para cá, para a Cidade de Deus em 67. Então, quando minha mãe estava de resguardo de mim, em novembro de 65, teve uma enchente horrível, que a minha mãe viu muita gente perder tudo, pessoas morrendo, uma coisa assim, muito ruim. Eu recém-nascida, ela de resguardo, foi obra do divino mesmo da gente não ter morrido também. Porque do lado que ela morava, o barraco que a minha mãe morava, ficou intacto, mas vinha aquela avalanche descendo morro abaixo, lambendo, levando tudo. Minha mãe falava pra gente que via pessoas passando, gritando, passava geladeira, passava fogão e ia embora, sabe? Aí a gente perdeu tudo. Aí o que aconteceu? A gente saiu da Rocinha e ficamos desabrigados um período na universidade, na PUC Rio. Ali na Gávea, ficamos um tempo na PUC e depois da PUC nós fomos para o Maracanã. No Maracanã ficamos também um período no Maracanã desabrigados. Aí depois, como deu um tempo na enchente, tudo, aí retornamos no nosso barraco lá na Rocinha. Ficamos lá um período. Nesse período estava sendo construída a Cidade de Deus, que é a Cidade de Deus, década de 60, estava sendo construído para pessoas militares morarem aqui. Mas como teve essa tragédia, se eu não me engano, acho que foi no governo, acho que foi no governo Carlos Lacerda, não tenho certeza. Nessa época, quando teve essa tragédia, aí foi invertido. As pessoas que estavam sem moradia, aí teve um tal de um sorteio, que essas pessoas vieram pessoas de várias localidades, né? A gente veio da Rocinha, tiveram pessoas que vieram do Vidigal, pessoas que vieram do Morro da Providência, Favela do Esqueleto, como o Vavá falou. Vieram também lá do Morro do Urubu, Morro do Macaco e outras, muitas comunidades. Aí vieram para a Cidade de Deus. Vieram para a Cidade de Deus. Isso, aí minha mãe, eu não me lembro, eu não recordo qual foi o mês que nós, só sei que foi o ano que foi 67 que a gente veio para cá, que na época eu estava com 2 anos, em 67. E essa comunidade, antes do que aconteceu, elas tinham rivalidade entre eles? Olha, é uma história que todo mundo conta, porque infelizmente a Cidade de Deus é muito dividida. É bem dividida, Quando o Vavá falou que é dividida em 5 pontos, a minha divisão é mais do que 5. Inclusive eu fiz até uma poesia falando sobre a Cidade de Deus, que a Cidade de Deus é muito dividida. Tem apartamento, tem as triagens que deveriam ser as moradias provisórias, que estão até hoje, 50 anos. Algumas pessoas conseguiram ganhar duplex, outros não conseguiram, sabe? E as pessoas investiram, fizeram 1, 2, 3 andares, foi embora. Então, quando a minha mãe veio para cá, né? Aí veio minha mãe, eu e mais minhas 2 irmãs. A minha 4ª irmã nasceu em 68, nasceu na Cidade de Deus. Então, eu me lembro quando eu era criança que no nosso quintal tinha um jardim, o jardim era uma estrela que tinha o jardim era uma estrela. Então aí a gente sempre, por mais violência que as pessoas falam da Cidade de Deus, essa parte da violência, não sei, devido à parte da Cidade de Deus que eu moro, tinha muito respeito na época, tinha muito respeito, sabe? Então, aí morando lá na Cidade de Deus, aí como o Vavá havia dito, né, minha mãe servidora pública, trabalhou muito tempo, recebendo um auxílio muito pouco, e a gente sempre estudando na escola que a minha mãe
trabalhou, né? E minha mãe é uma figura assim, bem marcante na minha vida. Por quê? Porque ela sempre nos motivou a fazer as atividades, cantar, representar, dançar, tudo quanto era tipo de festa que tinha na escola, nós estávamos de frente, querendo ou não. Vai ter que... Não, menina, tem que se apresentar, tem que fazer. A gente sentava, escrevia alguma coisa, muitas vezes era a mamãe que fazia as músicas, dos festivais de música que tinha, e a gente sempre participava. E assim, uma pessoa assim, porque assim, muitas pessoas não sabem nem o nome dela de batismo. O nome da minha mãe era Celita Vieira de Abreu, mas conhecida como Anita ou Obassi. Obassi porque ela era do candomblé, então era feita no santo, então a Digina dela, o nome que ela recebeu devido ao orixá dela, Obá, uma qualidade de Inhaçã, aí a Digina dela ficou Obassi. Então muitas pessoas pensavam que o nome da minha mãe era Obassi, chamavam de Dona Obassi ou de Dona Anita. Então, e a gente sempre viveu na Cidade de Deus, e a minha mãe sempre... Então, a gente na Cidade de Deus, e minha mãe fazia parte, gostava de participar das reuniões do conselho de morador, que a comunidade era muito unida. O pouco que se tinha, a gente dividia, sabe? Era uma coisa assim, que tem pessoas que têm traumas da infância, eu não tenho trauma nenhum da infância. Eu me lembro um colégio que existe até hoje, Jardim de Infância Monsenhor Cordioli. Gente, aquilo ali era um paraíso. Eu, quando saí de lá, já saí de lá alfabetizada. E esse lance da família soma muito, que a minha mãe sempre com a gente. O que você fez na escola hoje? Ah, fiz isso, mãe. Então a gente repetia o que tinha feito na escola, repetia em casa. Quando tinha trabalho para casa, ela estava sempre ali, uma mãe muito presente. O meu pai, infelizmente, completamente ausente. Estava dentro de casa, mas era como se não existisse, né? Mas nada no mundo é perfeito. Mas com relação à mãe, a gente não tem o que reclamar. Quando foi em 81, um grupo de amigos, nós estávamos numa final de samba enredo lá na quadra de samba da Mocidade Unida de Jacarepaguá, o antigo acadêmico da Cidade de Deus. Olha só, em 81, a gente discutindo, um grupo de amigos, discutindo sobre política, sobre violência. Eu falei, gente, essa segurança no nosso país está uma titica. O samba comendo e a gente discutindo. Vamos montar um grupo de teatro? Que com teatro você pode ser ele, você pode ser ela, você pode expressar o que você quiser. Vamos montar um grupo de teatro. Onde vai ser a sede? Na casa das meninas. As meninas, eu, Silene, minha irmã, Lenise, a Deise e a Cid e a Cristiane. Vamos montar. Aí conversamos com a minha mãe, não, tudo bem. Aí a sede do grupo de teatro, Grupo Teatral Raiz da Liberdade, ficou sendo lá em casa. Aí nós nos reuníamos, tinha o dia do ensaio, depois alguém do grupo escrevia e ficava uma coisa assim muito interessante. Aí minha mãe sempre fortalecendo, sempre dando maior força. Aí ficou o Grupo Teatral Raiz da Liberdade. Aí participamos, em 88 participamos do Festival Amador de Teatro em Pati do Alferes, lá na aldeia do Arcozelo. Aí ganhamos melhor espetáculo, atriz revelação, que foi a minha irmã, a Deise, e a melhor atriz, que foi a minha outra irmã, Sidilene. Aí nós montamos um espetáculo, A Excelência. A Excelência. Que falando de uma pessoa que havia morrido, então lá nesse lugar, então geralmente acontece muito no norte, no nordeste, quando as pessoas falecem, aí tem aquelas pessoas que vão para chorar o defunto. Outros, as meninas iam para paquerar, os rapazes iam para paquerar as moças, e assim, então foi um espetáculo assim, bem interessante. Bem interessante.
E falando também da minha mãe, minha mãe era Ialorixá, né? Minha mãe era Ialorixá, ela era de Inhaçã, qualidade da Inhaçã dela, Obá, logo o nome dela, a digina dela era Obace, e minha mãe sempre foi muito voltada essa parte da religiosidade. Ela começou na Umbanda, ela pegava os santos da Umbanda e do Candomblé. Aí foi feita no santo e tudo, e desde sempre ela parece que foi uma coisa passando de geração para geração. Da minha avó, da minha bisavó passou para minha avó, da minha avó passou para minha mãe e para os irmãos, todos pegavam os santos da Umbanda. Né? E a gente sempre viveu nesse meio, algumas vezes discriminava, filha da macumbeira, mas eu não estava nem aí, porque a minha cabeça já estava em outro lance. Eu falei que macumbeira nada, cada um na sua religiosidade. A partir do momento que um respeite o outro sem problema. Em que você acredita, você me tratando bem, não tem problema nenhum. Um respeitou o outro, para mim já está tudo tranquilo. Então, uma coisa que era muito famosa na Cidade de Deus, quando chegava o mês de maio, o 13 de maio é o dia dos pretos velhos. Então, minha mãe, durante muitos anos, ela fazia a feijoada do preto velho. Aí tinha aquelas pessoas que ficavam sempre aguardando, e aí, o feijão? Aí tinha uns que colaboravam, traziam 1 quilo de feijão, 1 quilo de lombo, o que pudesse colaborar. Quem não pudesse colaborar também, só o fato de ir também, já era bem interessante. E a gente sempre fotografava, né? E a gente tem muitas lembranças dessa época. Minha mãe também era compositora, fazia parte da escola de samba, era compositora, né? Escrevia a minha mãe, uma outra senhora, também moradora da Cidade de Deus, no dia que for acontecer em novembro a FLUP lá na Cidade de Deus, ela vai estar presente, que é a dona Naide, mais conhecida como Tuca, era parceirona da minha mãe, elas escreviam juntas sambas, mas sempre que infelizmente tem essa divisão, no mundo do samba a mulher não pode entrar, mas a minha mãe, eu sou abusada e vou entrar, e nunca conseguiu ganhar, mas chegou pelo menos na semifinal, né? Aí a gente estava lá, vambora menina, vambora! Aí a gente fazia as alegorias para esporte de samba e tudo, e ela sempre gostou de escrever. Minha mãe estava muito bem na cozinha, ela trabalhando como merendeira, estava muito bem na cozinha, daqui a pouco vinha alguma coisa na cabeça, ela parava tudo, sempre tinha um papel e um lápis, uma caneta do lado, que vinha as coisas assim do nada, ela sentava e escrevia tudo, aí depois a gente digitava. A gente está até pensando nessa possibilidade de fazermos um livro, minha mãe tem bastante poemas, tem muitas coisas interessantes que ela fez, né? Então, aí minha mãe, aí todo mundo, dona Anitta, aquela comida gostosa, aí aqueles rapazes que hoje em dia são tudo homem feito. Já há muito tempo que não estudava mais lá na escola Afonso Guimarães, na Cidade de Deus, né? Aí sempre que vinha, poxa, dona Anitta, eu me lembro tanto daquele arroz com peixe que a senhora fazia, mas era muito gostoso, que não sei o quê. Então, isso, a mãe dele também, isso, dona Nininha. Você lembrou, você está muito as suas merendeiras? Então era uma... mãe da Zélia também. Isso, e era uma coisa assim, foi a bem... melhor época que nós vivemos ali na Cidade de Deus. Isso. Quando perguntaram se tinha essa situação de isso aí começou depois, sabe? Independente, o filho do Morro do Povo, a filha da piscina, a Zélia não lembra como veio. Mas não foi a melhor época. Eu falo para as pessoas que eu tive uma infância maravilhosa. E assim... Depois começou a ter uma malandragem, desculpa, e ter uma malandragem, né? Começou a usar drogas, a usar aquilo. E a minha mãe falava para mim, ó, você não precisa separar do seu amigo, você não pode fazer aquilo. Então, aquilo gravado, eu não esqueci disso até hoje, eu não fui nem cigarro normal. E andava como Antônio Maconheiro, Antônio Vagabundo. E assim... Ela falou, eu
causa da nossa primeira criação, né? Esse pessoal que veio aqui, mãe dela, excelente pessoa, né? Assim, ó, então, lá na Cidade de Deus, acontecia as gincanas nas escolas, era uma coisa assim muito produtiva, né? Que os jovens, muitos não tinham tênis, mas aí arrumavam um jeito de pegar emprestado com um, pegava emprestado com o outro. Estava sempre acontecendo atividades interessantes. Quando ele estava perguntando para o Vavá, uma coisa marcante na Cidade de Deus, que eu sinto muita falta na Cidade de Deus, todo 1º de maio a rua principal era fechada. A rua principal era fechada, então o que acontecia? Tinha jogo de queimados, tinha futebol, tinha futebol. Dia do trabalho. Isso, dia do trabalho. Atividade. Pessoal que gostava de andar de bicicleta podia andar de bicicleta, andava de patins, de skate, sabe? Pessoa que gostasse de desenhar, tinha uma parte voltada para o desenho, fotografia, sabe? Aí a gente conseguia, juntava aquele grupo, fazia uma panelada, ou era um angu à baiana, era uma comida assim bem pesada, um mocotó, e aquela comida era distribuída para as pessoas, uma coisa assim que fez a diferença. Sabe? E a gente também, enquanto integrante do grupo de teatro, né, a gente apresentava um espetáculo, uma coisa assim bem curtinha. Na maioria das vezes sempre um espetáculo infantil. Hã? Década de 80, década de 80, isso, 80, até a década de 90 ainda aconteceu. Depois que entrou a UPP, aí não pôde mais. O 1º de maio morreu, não aconteceu mais, o 1º de maio. Nota que isso é o que a prefeitura faz, a fechar no meio, eles fecham a praia, etc. Mas essa coisa de comunidade que vocês fizeram é anterior à prefeitura fazer isso. Com certeza, muito anterior, sem falar. Juntava ela com a família da Zélia. Isso, sem falar. E ela organizava, que a gente ficava nos bares que tinha ali tomando cerveja e vendo as pessoas brincarem. É bom, deixa eu inteirar até um dessa situação. Inclusive a gente anda brigando lá, falando com algumas pessoas. Por exemplo, acabaram com o carnaval na praça. Tudo bem. Dizem que não estão botando o carnaval para dentro das quadras. Então ali tem muito buraco, não tem muita malandragem. não está sendo legal. Aquilo ali está muito ruim. Aí tem uma ideia que poderiam falar uma outra coisa, só um instantinho. Então, e sem falar, tá, quando foi em 97, um grupo de amigos que faziam parte de um determinado partido político, já eram universitários, alguns entraram para a UF, outros para a UERJ, o FRJ. Por que não montarmos um pré-vestibular comunitário na Cidade de Deus? Nessa época eu trabalhei durante 11 anos no CIEP. O CIEP fica localizado no Pantanal, CIEP Luiz Carlos Prestes, lá no Pantanal. Eu fui para lá em 86. Quando eu fui trabalhar nesse CIEP como inspetora de alunos, quando cheguei lá, eu desconhecia aquela cara da Cidade de Deus. Sabe, a mais da metade dos alunos que estudavam lá eram os excluídos, aquelas crianças que iam para as escolas e eram expulsas. E nenhuma escola queria aquelas crianças, as crianças foram lá para o CIEP. Quando eu cheguei para trabalhar, eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, essa é outra Cidade de Deus que eu não conheço. Eu fui criada aqui dentro, eu tinha horário para estudar, para passear, para tudo. E sabe aquelas crianças que falavam assim, olha, eu vou crescer, eu vou ser bandido. Por quê? Não, porque o sargento fulano de tal matou o meu pai. Ou então eu vi meus pais serem assassinados, então logo eu vou ser bandido. Entende? Opção. Eu falava que isso, um menino bonito desse, um garoto inteligente, que vai ser bandido nada. Tu tem que estudar para ajudar sua família, seus irmãos, tererê, sua avó, sabe?
Então aquela coisa assim que aí eu chegava em casa conversando com a minha mãe, chorava muito, minha mãe falou assim, olha, você não pode sair de lá, porque só o que eu ganho não dá para segurar a onda da casa. Então, a gente tem que segurar, então você tem que segurar, sabe? Porque precisa trabalhar, o dinheiro precisa entrar para as coisas acontecerem melhor dentro de casa. E foi assim foi uma coisa assim bem chocante. Bem chocante. O que eu aprendi naquela escola não tem universidade que ensine. Sabe? Hoje em dia eu vejo muitos jovens que eu vi criança que estudou no CIEP, falam comigo até hoje. Infelizmente, eu passo e vejo que alguns já faleceram, né? Outros estão na vida do crime, mas nada no mundo é perfeito. Outros estão bem, já foram para a universidade. Essa menina mesmo, essa Tati quebra-barraco. Quantos banhos eu dei nessa garota, sabe? Então, uma coisa assim que fez a diferença. Aí, como eu estava falando, em 97, esse grupo de amigos se reuniram para a gente montar um pré-vestibular comunitário. Assim foi feito. Foi montado um pré-vestibular comunitário que aconteceu lá no CIEP João Batista dos Santos. Tem 2 CIEPs. Tem o da praça principal, que é o João Batista dos Santos, e tem o Luiz Carlos Prestes, que fica lá em cima, no Pantanal, na Cidade de Deus. Então, nesse pré-vestibular comunitário, professores formados ou que estavam se graduando, que dominasse qualquer disciplina. Não tinha necessidade, não, eu tenho que ser professor de carteira assinada. Não, se você tem o conhecimento, você sabe ensinar física, você sabe ensinar química, matemática, português, espanhol, inglês, tá a fim de somar com a gente, então vem para o nosso grupo. E assim era. Eu me inscrevi, mas eu falei, eu estou entrando de cabeça que eu estou entrando para prestar o vestibular e passar, e ponto final. Eu abri mão de tudo. Trabalhava, estudava, nem namorava, não tinha como namorar. Então a gente estudava muito, um ia para a casa do outro, era aquela troca de figurinha. Íamos fazer pesquisa, íamos no IBGE, íamos em museus, íamos não sei aonde, e estudando que era sábado e domingo, assim, aquela coisa assim, pauleira mesmo. Aí sempre tinha aula inaugural. Aula inaugural, quando os inscritos chegavam, algumas pessoas que já iam lá na frente falar como é que entrou para a universidade, para fortalecer, para ver. Tem muitos que pensam, porque eu não sei, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Já tem aquele instinto de inferioridade, ou então eu não vou aprender, eu não posso aprender. Não existe essa. Tá afim? Entra no nosso grupo que você vai somar e você vai aprender, você vai trocar figurinha. Não tem esse que é o dono da sabedoria, não tem aquele que não sabe nada. Todo mundo tem alguma coisa para trocar. E assim foi. Começava as aulas, eu sempre fui péssima nas exatas, mas nas humanas eu sempre arrebentei. E o curso que eu escolhi, que foi Serviço Social, eu tinha que tirar as melhores notas. Redação, História e Geografia. Peguei uma professora de redação, todo sábado nós tínhamos que produzir 2 redações. Todo sábado. Aí tinha ela falava, tá uma merda, faz outra. Eu falei, que ótimo, maravilha. Mas eu não vou fazer, que não sei o que eu sou. E já falei, garota, tem que ser burra. Tenta de novo. Ela não falou que tá ruim, então a gente tem que fazer uma coisa melhor. Aí fomos. Aí quando chegou, na época de nos inscrevermos para o vestibular, que na época não existia nem o Enem ainda, aí eu fui me inscrever para a UFRJ, não zerei, mas levei chumbo, né? Não tirei boas notas. Aí me inscrevi para a PUC. Aí conversando com uma amiga, minha amiga falou assim, olha, está aberta a inscrição para a PUC. Aí nós tínhamos feito uma parceria no PVNC. O que era PVNC? Pré-vestibular para negros e carentes, que foi trazido aqui para o Rio, veio de Salvador. Quem trouxe foi o Frei Davi, que é lá de São João de Meriti e tudo. A gente achou bem interessante a ideia. Aí o nosso pré-vestibular era o PVNC da Cidade de Deus. Aí tá. Fui fazer a prova da PUC, 3 dias de prova. Fiz a prova, quando chegava a geografia, aquilo tudo que o professor falava estava ali. Eu falei, gente, eu tô dentro.
História. Eu falei, meu Deus, já fui. Quando chegou na redação, eu saí de lá assim, feliz da vida. Eu falei, gente, se eu não entrar vai ser muita falta de sorte. Mas tá, confiante demais que a redação. Aí quando eu fui, aí fiz o concurso também para trabalhar, eu era do município, para ir para a rede FAETEC. Fiz a prova da FAETEC, fiz a prova da PUC, depois fui saber o resultado. Meu filho na época com 5 anos. Aí fui lá em Botafogo, quando eu cheguei em Botafogo, eu vejo meu nome que eu passei para FAETEC. Eu fiquei doida, eu chorava tanto. Meu filho falou assim, mãe, o que o Beto fez? Eu falei, não, meu filho, você não fez nada não. Mas você está chorando por quê? Eu falei, a mamãe está achando que a mamãe está contente. Ele, não, quando a gente está contente, a gente não chora. Eu falei, depois eu te explico. E isso eu não conseguia parar de chorar. Aí eu fui para a Gávea. Quando eu chego na Gávea, fui lá ver o resultado, o meu nome estava lá. Olha, eu fiquei histérica, eu gritava tanto, que o meu filho ficava assim, aí eu tentando, não conseguia me controlar, toda aquela coisa, histerismo mesmo, eu gritava tanto, eu tô com meu filho aqui. Aí quando eu cheguei, aí liguei para uma amiga, Liliane, que hoje em dia ela é conselheira tutelar de Jacarepaguá, ela era uma das coordenadoras. Liliane, eu passei, Liliane! Calma, mas só que passou a data da inscrição. Calma, procura a Luísa Helena. Eu fui lá, dona Luísa Helena, minha filha, fala devagar. Falei, sim senhora. Aí expliquei a situação, ela falou, ó, você vai ter que pagar uma taxa e depois você vem para fazer a sua inscrição. Tudo bem. Passou, paguei, comecei a estudar lá na PUC. E lá desse pré-vestibular, eu fui a primeira aluna da Cidade de Deus, pelo PVNC, que ingressou na PUC no curso de serviço social. Que elas fazem essa estatística lá, né? E foi uma coisa assim maravilhosa. E sempre no primeiro dia de universidade que eu fui, a minha mãe, minha filha, eu vou te levar. Eu falei, mãe, não, eu vou te levar, que eu vou passar lá pela Rocinha, que não sei o quê. Tá bom, no primeiro dia, a minha mãe estava tão... Eu fiquei com medo da minha mãe ir, dar um piripaco nela. Eu falei, mãe, vamos fazer um negócio? Mamãe me leva só até o ponto do ônibus, que tá tranquilo, eu pego o ônibus e vou para a faculdade. Ela é mesmo, né? Melhor que te levar só até o ponto do ônibus. Eu beijava a mão dela, abracei tudo. Aí fui para a universidade e depois passou. E assim, nesse pré-vestibular, a gente fez um pacto. As pessoas que entravam para a universidade, depois voltavam para fortalecer a base. Né? Mais palavras o vento leva. É muito fácil. Eu falei, você está precisando, não pode deixar. Você não conseguiu ainda. Não, eu vou fazer sim. Aí depois lá na universidade, ainda falava, alô companheiro, Cidade de Deus presente. E o nosso pré-vestibular, você esqueceu? Aí a pessoa olhava pra minha cara assim, ó. Como se não tivesse, eu fosse uma louca. Eu falei, olha, você precisou do pré-vestibular, o pré-vestibular te ajudou e você agora tá, ó. Mas tá tranquilo. O pré-vestibular aconteceu que infelizmente ficou só de 97 até 2006. Em 2006, o prefeito da época, em 2006 o prefeito da época, que era o César Maia, não autorizou mais usar os espaços públicos para que acontecesse os pré-vestibulares comunitários. Aí o nosso pré-vestibular, infelizmente, acabou. Aquele favelado que é ser universidade, né? Mas assim, e na Cidade de Deus, como o Vavá já havia dito, o que acontece também muito, tem muitos, a parte voltada tem muitos compositores, muitas pessoas de talento, muito talento mesmo na Cidade de Deus. Que assim, a quadra de samba não tem investimento. Esses anos todos que a gente que eu moro na Cidade de Deus, não tem uma escola de ensino médio. Olha que absurdo. Tem um prédio, que é o... Não tem um prédio. Primeiro, na década de 80,
Começou no colégio, no CIMPA, que antigamente era Centro Interescolar Municipal Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo funcionava manhã, tarde e à noite, era cedido para o ensino médio. Aconteceu lá. Depois, quando começou as guerras, muitos os professores falavam ou muda para um local de fácil acesso, ou então não vai ter mais o ensino médio. Aí foi lá pro, que está até hoje no CIEP, João Batista dos Santos, que de 20 turmas que tinham, reduziu-se a 5. Então a maioria, quem consegue chegar no ensino médio tem que ir para outro local para estudar, sabe? Tá certo. E a gente fica nessa aí. O prédio começou a ser feito lá na Cidade de Deus, onde era o antigo prédio da FEM, mas só que a obra parou por motivo de forças maiores, né? Silene, Oi. desculpa. Sim. Tem alguma coisa importante que você ia falar agora ou não? Não. Tá. Pra ter... Tá. Se você não tiver um tema que você queira muito falar, que aí tudo bem, você pode falar, porque você pegou um grande abrangente. Sim. Agora eu ia te pedir uma coisa, para você contar uma história que você acha interessante, que você ou sua mãe, ou você viveu com a sua mãe, ou só a sua mãe viveu, mas você sabe, ou só você viveu, mas você acha importante, que aconteceu nesse período de Cidade de Deus, um desses enredos. Por exemplo, tem algum xirê, algum axé que sua mãe fez, que aconteceu algum episódio que te marcou muito, uma história. Ou na escola que ela trabalhou, né? Na Prestes, ou isso, talvez. ou isso. Uma história interessante. Pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser uma história pitoresca. Pode ser triste. Uma história, uma história. Os roteiristas presentes agradecem. Ó, tá de olho, tá de olho. Tá de olho. É uma história que aconteceu na Cidade de Deus, uma coisa... Por exemplo, eu vivi uma vez, eu fui numa axé em Caxias, e eu vi um negócio que até hoje eu acho que não aconteceu, e que eu fui hipnotizado, ou que eu sonhei com aquilo, ou que a cerveja que eu tinha tomado antes fez um efeito muito estranho, mas tinha um Oxóssi dançando, né, uma festa bonita, um vestido branco, lindo, né, e o Oxóssi estava dançando, e de repente o Oxóssi parou, e eu não sei de onde entraram vários periquitos na casa e pousaram na roupa do santo. Pousaram e ficou coberto, ficou todo verde, e azul e amarelo e tal, não sei o que. Eu falei, gente, olha que lindo, mas não para por aí. O Oxóssi começou a dançar e os periquitos batendo asa para não cair, mas não soltava da roupa. E de repente ele parou e os periquitos voaram de volta. Nunca mais vi aqueles periquitos na vida. Então uma história, entendeu? Uma história que eu vivi assim e que eu sempre conto achando, cara, isso não pode ser verdade, mas eu lembro que isso aconteceu. Né? Você me lembrou uma história. Eu e minha mãe, nós temos um amigo que é da Chá, lá de Queimados, eu sou de Nova Iguaçu. E isso foi em Caxias. Ele, um filho de santo dele, que é o Oxóssi também, estava saindo, né? Estava nascendo. Aí nasceu aquele negro, forte, alto, bonito, dançando, ele dançava bonito. Eu falei assim, nossa, que coisa linda. Tá vendo aquele Oxóssi, que bonito, aquele homem assim, forte, macho, tudo. Aí ele voltou para dentro do concó, aí saiu aquele rapazinho magrinho, desse tamanhozinho. Eu falei, aquele é impressionante. Claro. Né? A energia. Então, alguma história assim, alguma coisa incrível, por exemplo, essa é uma história incrível, ela não é triste, nem engraçada, ela só foi incrível. Mas já vivi histórias engraçadas, né? Já vivi história em terreiro fajuto, que eu nunca mais voltei, porque a Rençã caiu, tropeçou, caiu no chão. Então, assim, é uma coisa que não acontece se tiver mesmo orixá. Então, você viveu alguma história que você lembre? Que te marcou? Uma história com sua mãe, por exemplo, que eu acho que você sempre faz referência a ela, toda vez que você pega a palavra, você faz alguma referência à sua mãe. Por isso que eu estou insistindo que talvez tenha alguma história, mas não é falar que sua mãe era uma orixá ou que ela trabalhou não sei aonde, mas uma história que ela viveu, assim, ó, minha mãe um dia saiu de casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela encontrou não sei quem, aí papai, pum, aconteceu isso. Uma história com esse meio fim que você lembre? Sim.
Porque a minha mãe, ela foi criada numa casa de família. Né? Aí a mãe dela, porque ela foi temporão, quando ela nasceu, a mãe já tinha 40 anos, daí não demorou muito tempo, mas quando ela tinha uns 10, 11 anos, a mãe veio a falecer. Aí tá, então, a família conhecia, a família da minha mãe, tinha conhecimento com uma senhora, que inclusive até foi minha madrinha, que morava em Copacabana. Então minha mãe trabalhou nessa casa até os 23 anos. Acho que foi dos 15 até os 23 anos ela trabalhou nessa casa. Então minha mãe comentava muito. Então, o dono da casa, ele era general. Minha mãe era magrinha, magérrima, ele chamava minha mãe de Nitinha. Aí a patroa dela, ela sempre cobrou para minha mãe prestar atenção, não deixar quebrar as coisas. Quanto mais falasse, presta atenção aí que as coisas aconteciam. E quando a patroa não estava em casa, a minha mãe falava pra gente que ela botava o sapato alto da patroa, pegava o véu de casamento da patroa e ficava desfilando, dançando. Aí tem uma dessas vezes que quando ela está se olhando no espelho, quando ela percebe, a patroa está de braço cruzado, aí ela ficou assim, sem graça. Não, Nitinha, você está muito bem, muito elegante você. Aí ela não teve nem palavras, né? Aí um fato bastante interessante. E também minha mãe gostava muito de ir ao cinema, mas ela não tinha namorado. Então o que acontecia? Esse patrão dela, o general, a levava no cinema, mas ele ficava do lado de fora esperando ela assistir o filme. Sério, levava, e ela magrinha, aquela cintura fina, aquelas roupas da época, né? Aquele vestido assim meio evasê, abaixo do joelho, e ela sempre, os dinheirinhos, ela ia juntando para comprar as coisinhas dela. Aí sempre quando a minha mãe contava isso pra gente, a gente achava uma coisa assim bastante interessante. E assim, esse mês de julho, dia 30 de julho, ela, se ela estivesse aqui, ela completaria 79 anos. Já tem 10 anos que ela faleceu em 2006, 23 de maio de 2006. Uma coisa que me marcou bastante também, uma coisa triste, foi o enterro da minha mãe, que foi um verdadeiro encontro ecumênico. Tinham amigos da Igreja Católica, minha tia, a única que está viva ainda, os irmãos da minha mãe, né? Minha tia, as filhas, as netas, algumas bisnetas, todo mundo é da igreja. Aí quando a gente soube do falecimento da minha mãe, morreu no dia e enterrou no outro. Quando... Conta essa história a partir do momento que você recebeu a notícia. Ah, sim. Porque a sua reação foi... Então aí minha mãe estava com problema de saúde, ela estava com glaucoma, estava com artrite, artrose, estava com os outros problemas. Então a gente estava fazendo inúmeros exames para que ela se internasse para operar. Aí chegou um belo dia, aí conversando com um amigo que trabalhava no Hospital dos Servidores, olha, eu posso conseguir uma internação para ela. Eu falei, maravilha. Aí fizemos os exames, tudo direitinho, fomos para a internação. A gente chegou no tal dia lá no hospital, levando tudo que ela precisava. Olha, você vai me desculpar, não tem vaga. Voltamos, mas daqui a uma semana vai ter. Mas nessa uma semana foi o suficiente para ela falecer. E ela sempre falava, quando chegar a minha hora, eu vou morrer dormindo. Que isso, mãe? Fica falando essas besteiras, eu sei que eu vou morrer dormindo. Eu falei, que vai morrer dormindo nada, e foi. Aí, todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu levantava, ia no quarto, acendia a luz. Garota, olha a luz no meu olho, que não sei o que, não pintei o cabelo aqui no meu quarto, que vai sujar aí o chão, que não sei o que. Ah, tá bom, mãe, benção. Nesse dia do falecimento dela, eu não entrei no quarto,
Meus sobrinhos que dormiam com ela saiu, na madrugada foi dormir no sofá na sala, fui pro trabalho. Quando eu chego no trabalho, olha, ligaram da sua casa pra cá. Da minha casa é. Aí liguei pra casa, quem atendeu foi um rapaz, um amigo que não é de estar na minha casa. Eu falei, aconteceu alguma coisa. O que houve, Jorginho? Vou passar o telefone pra tua irmã. A minha irmã, Silene, você tá preparada? Eu falei, preparada pra quê? Olha, mamãe partiu. Eu falei, mamãe partiu? Mãe partiu pra onde, garota? Você tá maluca? Mamãe não tinha dinheiro. Ela foi pra onde? Foi pra Itália? Minha irmã mais velha morava na Itália. A mamãe foi pra Itália? Você emprestou algum dinheiro pra ela? Ou ela foi pra Salvador, pra casa da Leia? Silene, mamãe partiu. Eu falei, porra, tinha dinheiro. Ela foi pra onde? Foi pra Itália? Minha irmã mais velha morava na Itália. A mamãe foi pra Itália? Você emprestou algum dinheiro pra ela? Ou ela foi pra Salvador, pra casa da Leia? Silene, mamãe partiu. Eu falei, porra, cara, pra onde que mamãe partiu? Quando a minha irmã falou, mamãe morreu, eu fiquei histérica no trabalho, eu jogando tudo pronto, era papel, batendo na mesa, gritando, mas gritei muito. Tá. Aí uma minha amiga, falou assim, olha, você não tem condição de ir pra casa sozinha, eu vou te levar de carro pra casa. Eu trabalho ali em São Cristóvão, fomos ali pela Grajaú Jacarepaguá, eu olhando a paisagem, conversando, e o meu subconsciente eu falava, eu vou chegar em casa e vou acordar desse sonho, eu estou dormindo, isso não é verdade, não pode ser verdade. Quando o carro entra na minha rua, eu vejo um camburão parado na porta. Ah, nós temos um plano de funeral. Eu falei, meu senhor, vai tomar aonde o senhor acha que deve, por favor. Eu fiquei sabendo que a minha mãe morreu, ainda bem, fazendo propostas. Entrei, realmente ela estava lá. E eu já fui saindo para agitar tudo. Aí o que aconteceu? O corpo foi levado direto para o cemitério. Minha mãe sempre falava, eu sou do samba, eu sou poeta, eu gosto de alegria, eu gosto de música. Eu fiquei em casa para receber as pessoas que iam me consolar, eu que consolava as pessoas. Depois, quando a gente saiu de lá, sabe aquela coisa? Olha, pra mim a ficha caiu
ela foi, deixou frutos, a gente está aí somando, dentro da medida do possível. O que ela passou para a gente, eu passo para o meu filho, está com 23 anos, eu já tenho uma netinha de 10 meses, e assim vai. Minha irmã que tem outros 3, minha outra irmã tem mais 3, sabe? E uma pessoa assim que com certeza. E constantemente eu sinto a presença da minha mãe. Ainda mais em eventos, com certeza. Com certeza. Quando foi o dia da minha formatura, gente, minha mãe era felicidade, eu fui a primeira filha a entrar para a universidade. Eu entrei para a universidade com 32 anos. Conheço muita gente com 32 anos, já é até doutor, mas eu entrei para a universidade com 32 anos. Entrei, fiz meu curso, sabe? Gente, então tá. Então, se a gente quiser continuar conversando, a gente fica à vontade mais, tá?